Oi, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Capítulo 21. Mediunidade. Tá aí, um assunto que eu gosto. A faculdade que permite a comunicação espírita, o emérito Allan Kardec deu o nome de mediunidade, por considerar a situação do instrumento utilizado para a relação entre os dois mundos. À medida que o espírito progride moralmente, mais lhe é facultada a oportunidade de desenvolver possibilidades orgânicas que se encontram adormecidas no seu íntimo, ou seja, todo mundo é médium. Alguns já vêm com isso um pouco mais aflorado, outros menos aflorado, outros estudam para aflorar, né? Mas todos nós somos médium, porque o médium é aquele que fica aqui, entre o pessoal que é encarnado e o pessoal que é desencarnado. Ele fica lá no meinho, lá. Então ele faz a comunicação, a ponte para os dois lados. Por isso que fala médium, meio, né? Então qualquer um pode ser, qualquer pessoa. Isso não é algo sobrenatural, algo que, nossa, aquela pessoa é especial por isso. Não. Assim como você tem habilidade para pintar uma casa, o outro não tem. Ou uma pessoa tem mais habilidade do que você, ou outra pessoa vai passar pela escola para aprender a pintar. O médium é a mesma coisa. Né? Para conversar com os dois lados, precisa de estudo. Mesmo aquele que já tem a sensibilidade grande. Existe aí uma disciplina, tem que ter um estudo para saber até onde eu posso, onde eu não posso, que lugar eu posso, né? A forma que eu vou ajudar os dois lados, porque tem muito isso. A Patrícia tem muito opinião própria. Pensa, a Patrícia com opinião própria, aquelas coisas que ela fala aqui para vocês, de repente pro plano espiritual, se ela falar, em vez de ajudar, lasca de vez, entendeu? Do tipo, eu já falei para vocês aqui que por mais que eu tenha estudo, por mais que eu busque esse estudo, eu não me conformo com o aborto. Tá aí um crime que eu não me conformo. Não existe nada que me convença que o aborto deve ser feito. Nem o caso de risco da mulher, no caso aí, ou da criança. Por quê? Porque é vida. E a vida pertence a quem? A Deus. Quanta coisa pode acontecer? Já falaram para mim que com 5 anos eu ia morrer. Eu já vou para 7. Eu tô aqui ainda. E ainda acho que não chegou a hora não. Tá aí na metade do corpo. Então eu acho que ainda tem mais uns 2 aí para esticar. Né? Quem sou eu para achar? Acho não, tô brincando. Mas ainda assim, né? A gente ir lá e abortar, porque corre um risco. E se Deus colocou aquele risco para poder fazer a mulher se sentir ainda mais mãe, mais protetora, do tipo assim, não, nada nem ninguém vai ferir meu filho, eu vou até o fim e vou vencer. Por que ele não pode pensar dessa forma? Será que é tão impossível Deus cuidar de tudo aquilo ali e mudar os rumos das pessoas? Tudo vai do teu coração, não é? Então, eu sou muito dura em relação ao aborto, sou mesmo. Desculpa, pode ser que eu tenha que nascer, renascer umas 200 mil vezes para não julgar, pré-julgar, mas para mim não tem nada. Eu perdi um filho espontaneamente. Eu fiquei 1 ano curtindo luto, chorando. E eu perdi espontâneo. Eu fiz de tudo o que eu pude naquele momento para que isso não acontecesse com meu filho. Então, como mãe, até como professora, eu sou super protetora. Eu brigo, eu pego no pé, eu quero que viva bem, né? Então, assim, se eu coloco uma opinião dessa, Patrícia, não é espírita, opinião da Patrícia, numa comunicação espiritual de alguém que abortou, meu Deus, eu faço miséria. E aí, ao invés de ajudar, eu vou atrapalhar a vida dessa pessoa do outro lado. Então, a gente precisa de disciplina, de estudo, para que a nossa opinião não impere no tratamento mediúnico. A gente não pode ter a nossa opinião. Tem que ser algo intuitivo, que aí os mentores, que têm um conhecimento maior, eles é que vão direcionar o que o médium vai falar para aquele espírito, e vice-versa. Porque lá do outro lado também tem aquele espírito que matou, fez umas desordens danadas, aí ele quer pegar o coitado ali que está sendo obsediado e mandar aqueles recados do tipo assim, eu vou te matar, eu não vou te dar sossego e tal. Aí já pensou se o médium é daquele tipo assim, que não filtra, pega todo o recado do cara aqui e joga pro outro que já tá em subjugação? Pelo amor de Deus, o cara, em vez de esperar ser morto, ele mesmo se mata. Então, o médium, ele precisa, mesmo que ele tenha habilidade, que ele tenha as condições de fazer o trabalho dele, ele não pode fazer isso na casa dele, ele não pode fazer isso no trabalho dele, ele tem que se disciplinar e ter um local certo para trabalhar. E com muito estudo, para saber direcionar no momento certo a fala, o acolhimento, as ideias que vão realmente ajudar os dois lados.
O encarnado e o desencarnado, ele fica ali no meio neutro. O médium tem que ser uma pessoa neutra para esse tipo de trabalho. Então, o notável fisiologista francês, professor Charles Richet, após longos anos de estudo e observações, denominou-a como um sexto sentido que desabrochava no corpo humano. Então, não tem aquela fala que todo mundo... meu sexto sentido está dizendo isso? Então, o seu sexto sentido provavelmente seja essa parte mediúnica que você ouve, que você sente, que você é intuído pelo teu mentor, pelo teu protetor, ou até mesmo por algum outro espírito que está ali te acompanhando. Cuidado, porque pode ser espírito bom, como pode ser um que está mais atrasadinho. O atrasadinho vai atrasar seu lado e de quem estiver do teu lado. Então, por isso que eu volto a falar, para ser médium precisa ter estudo, dedicação, né, orientações, tem que ser mais regrado. Tem que ser perfeito? O médium é uma pessoa perfeita? Lógico que não. Eu já fiz parte de um grupo onde eu psicografava. Mas muitas vezes que eu psicografava, eu falava pro meu grupo, que eram 14 pessoas, eu falava, gente, dá uma olhada nessa psicografia aqui. Porque eu tenho um morro de medo das minhas ideias estarem indo pro papel. De repente é uma intuição que eu sinto, mas de repente tem a Patrícia aqui no meio. Então, os médiuns vão estudar as comunicações, não é feito assim, né, de qualquer forma. O mesmo Kardec, que codificou o espiritismo com os cuidados que lhe eram peculiares, denominou o intermediário como médium, expressão compatível com as ocorrências de que se faz portador. Em todos os períodos da humanidade ocorreram fenômenos dessa monta que receberam denominações variadas. Então tá com o diabo no corpo, tá com isso, tá com aquilo, até as pessoas entenderem que não é nada disso, que é um fenômeno natural e que a gente tem essa capacidade sim. Alguns mais, outros menos, e como eu disse, alguns precisam estudar para desenvolver, mas todos nós somos médiuns, porque todos nós somos espíritos e agora nesse momento estamos encarnados. Nós estamos nos dois mundos, né? Hora lá, hora aqui. Então, para conversar com hora lá e hora aqui, a gente só precisa de uma disciplina, muito amor no coração, né? Para fazer um trabalho bem feito diante da vontade de Deus, não é diante da nossa vontade. Tais manifestações apresentam-se com características diferentes sempre, porém denominando-se realizadas pelas almas daqueles que viveram na Terra. Mesmo os famosos portadores de transtornos mentais e emocionais, que passaram a ser nomeados como obsediados pelos espíritos desencarnados que se permitiam ser chamados demônios, sataneses, impuros e inimigos da humanidade. Olha só, pela falta do conhecimento, né, a gente acaba dizendo que aquelas pessoas que estão obsediadas, né, que estão sendo perturbadas pelos amigos ou inimigos, né, melhor dizendo, espirituais, a gente fala o quê? Que aquela pessoa está com o diabo no corpo, que aquela pessoa é desequilibrada, é louca, é psicopata. A gente vai dando nomes para essas pessoas. E, na verdade, elas necessitam do quê? Tratamento espiritual. Esses que são denominados lá como demônio, satanás, filho do demo, impuro, até inimigo, como eu acabei de utilizar aqui, né? Esses são espíritos inferiores, espíritos que ainda têm pouco conhecimento ou muito conhecimento, tem uma maldade no coração, ou até nem tem maldade, nem sabe que está morto, que está lá do outro lado, né? Porque a nossa vida aqui e lá é praticamente igual. O que a gente era aqui, a gente é lá. Se a gente era bom aqui, bom lá. Se a gente bebia aqui, a gente vai querer beber lá. Se a gente tinha algum vício aqui, nós vamos querer ter vício lá. Só que a diferença é que lá do outro lado não tem as coisas materiais que aqui tem. Então, por isso que alguns espíritos, mesmo os desinformados, querem ficar à volta do quê? Vamos supor, um cara que bebeu a vida inteira, ele tem o vício da bebida, desencarnou, lá do outro lado não tem bebida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar alguém encarnado que beba. Aí ele vai acompanhar aquela pessoa. Ele não é por maldade, às vezes não é nem conhecido dele, mas o que está atraindo ele naquele momento? A bebida. Então, ele vai acompanhar aquele cara que bebe. Todo dia aquele Zezinho vai lá para beber uma pinguinha no boteco, ou todo final de semana ele pega a cerveja dele e fica bebendo, acha que não é vício, mas já é. Ou então todo final de semana ele vai para um churrasco e bebe lá, é vício também. Mas o ambiente é bom. Não interessa, o que interessa é a bebida, é o álcool. E aí vem o Zezinho que bebeu a vida inteira e fica andando com aquela criatura. E andando com aquela criatura, ele vai sugando, né, a energia, ele vai sugando o que ele puder tirar, aquele néctar que ele puder tirar da bebida. Seja no momento que está bebendo, seja no momento que a pessoa ficou embriagada, que a pessoa ficou alterada. E aí, de repente, aquela pessoa também já tem uma questão de sexo aflorado, ou sei lá, algum outro de vício
que já vem logo em seguida, e aquele carinha que tá seguindo ali gostou da ideia, ele vai junto também. E aí ele começa a perturbar, sem querer ou querendo, né? Mas isso não faz dele um demônio, faz dele o quê? Um ser ignorante, faz dele um cara lá do outro lado que não tem total informação ou tem a intenção ou não tem, cada caso tem que ser estudado, né? Mas jamais, que nem eu falei aqui a palavra inimigo, porque eu não encontrei outra melhor, né, no momento. Mas na verdade, o que que é? Eles não são inimigos, eles são pessoas desencarnadas, seres, espíritos, né, que devido ao seu vício, devido à sua intenção, acaba causando algum tipo de maldade, querendo ou não essa maldade. Às vezes porque quer e às vezes sem intenção da maldade, mas acaba acontecendo, porque eles têm essa ignorância, né, da sua existência, do que eles podem, o que eles não podem, até onde eles estão ferindo alguém, até onde eles vão ter que ressarcir essas dívidas, porque à medida que você fica ali colado em alguém e causando danos à pessoa, lógico que tudo que a gente planta a gente colhe, né, e o médium vai estar sempre fazendo esse trabalho de avisar o irmãozinho. Você tá andando lá com o Zezinho que bebe, mas, pô, ele já tá ruim. Você anda com ele, ele fica pior. Aí vai tentando conversar, até que esse irmão um dia aceita ajuda e vaza. Volta pro plano espiritual, vai estudar, vai se tratar, até ele ter uma nova oportunidade de reencarnar na paz e dando paz, né? A função do médium é essa, é fazer o intermédio de uma forma que ajude o encarnado e ajude o desencarnado, mas sempre com uma disciplina, sempre dentro dos estudos, e não com aquelas opiniões próprias, que nem eu falei, a Patrícia não pode ficar dando muita opinião nessas sessões, não, eu tô mais para psicografar, escuto, escrevo, tá tudo certo. Até preciso ver um grupo aí para me poder retomar essa atividade que até faz falta, apesar de eu ser muito santomé, né, às vezes eu escrevo e não tô muito crente naquilo que eu escrevi, eu preciso que alguém chegue e fale para mim, não, realmente, o que você escreveu faz parte, é isso mesmo, tá certo, né, você foi, tem aqueles que vêm e falam, não, o espírito tá aí do teu lado, tá tudo certinho, que eu morro de medo de dar opinião minha. Quando eu vim fazer esses vídeos, né, esses estudos, eu falei, meu Deus, eu relutei tanto, porque dá um medo de falar besteira, que nem eu falei no outro vídeo aqui, cai naquela situação assim, o cara tá lá perto da, eu não esqueço esse exemplo, o cara tá lá na ponte se segurando lá pra se matar, aí vai a gente dar uma opinião, colocar a mão no ombro dele e falar assim, irmão, não pula. Aí quando você coloca a mão no ombro do cara, o cara, pum, porque era o empurrãozinho que ele precisava para pular, né? Então eu tenho medo às vezes das coisas que eu falo assim, a pessoa, né, seguir a risco. Quando é opinião do espiritismo, quando é leitura, levem a sério. Quando é a Patrícia que tá falando, vocês reflitam aí se faz parte da verdade ou não, é a minha interpretação, é a minha condição mínima de interpretar. Eu não tenho uma condição maior. Então, às vezes eu brinco muito, eu falo um pouco mais espontânea, e eu sei que para alguns espíritos, né, e para assim mais o superior, eles devem estar rolando do outro lado e falando, cala a boca dessa mulher. Porque realmente, às vezes eu falo besteira demais, gente, desculpa aí. Então vamos lá. De igual maneira, outros se apresentavam com indumentárias luminosas, portadores de mensagens grandiosas, lições de engrandecimento moral, proteção social, anjos ou embaixadores dos céus. Então não existe anjo, o que existe são espíritos um pouquinho mais elevados, com um pouquinho mais de estudo e que procuram levar o bem, certo? Então aquela história de anjo com asinha que vai pro céu, demônio que vai ter o rabinho e vai pro inferno, vamos quebrar isso daí, assim como Deus também não é aquele velhinho de barba com bengala na mão. Tem algumas coisas que a gente deu uma florida, assim, né? Criou na cabeça da gente, assim, algumas figuras que na verdade não existem. O que eu sou aqui, eu vou ser do outro lado. Igualzinho, né? Alguns espíritos, quando eles desencarnam, o que eles fazem? A Patrícia não gostava de usar óculos, por exemplo. Então lá no outro lado, eu não preciso de óculos. Vai aparecer a Patrícia sem óculos. Ou então a Patrícia na outra encarnação era um loiro alto de olhos azuis. E eu gostava daquela figura do loiro alto de olhos azuis. Então, lá do plano espiritual eu peço permissão para manter aquela característica do loiro alto de olhos azuis. Ah, mas quem vai reconhecer a Patrícia desse jeito? Energeticamente a gente reconhece. Energeticamente. Não é pelo físico. Porque o corpo carnal a gente não vai ter do outro lado. É o perispírito que vai formar o espírito do outro lado. E eu posso escolher a vestimenta que eu quiser. Então, dentro
né, daquele mérito. Também não é assim, a Patrícia chega lá e fala, eu quero ser... Não, não é assim, né? É o mérito, tudo é mérito. Só aqui no Brasil que não é mérito, né? Vamos parar para pensar nisso? Profetas, para alguns povos, também eram identificados como xamãs, feiticeiros, adivinhos, sibilas, hierofantes, místicos, carismáticos, todos sempre na condição de passividade dos seres que por eles se comunicavam. A galeria desses incomuns personalidades na história é de relevância pelo que se faziam responsáveis pela maneira como contribuíam nos acontecimentos de cada época e mesmo no profetismo. Antes de Jesus, que se fazia anunciar, antes da chegada por fenômenos equivalentes, mantiveram-se momentos, diálogos e convivência com inumeráveis deles, como o apóstolo Paulo, que demonstrou, não poucas vezes, a sua perfeita identificação com Jesus, assim como com outros espíritos que o orientavam. Então, desde que o mundo é mundo, que o mundo da carne conversa com o mundo espiritual conversa com o mundo da carne. Isso porque sempre teve os médiuns, que já receberam o nome de feiticeiro, de adivinho, xamãs, né? Tem tantos nomes que a gente dá para o médium, e na verdade é só médium. Pronto, tá resolvido. Um cara que vai ouvir os dois lados, vai tentar ajudar os dois lados da melhor maneira possível, através de um estudo, de uma disciplina, de uma organização, da responsabilidade real de estar ajudando. E não, como alguns que a gente conhece, para ficar aí se expondo, né? Eu sou o grande médium, eu sou o grande guru, eu sou o grande... Não. O médium, ele é humilde. Ele trabalha quieto. Ele pode até falar, trabalho numa casa espírita, faço isso, faço aquilo, tal. Porque é uma forma que ele tem de avisar a pessoa, olha, se quiser tem ajuda lá, e eu tô lá para ajudar, né? Mas não de fazer a propaganda dele para se elevar. Porque, segundo Jesus, o que é? Benditos sejam os puros de coração, os que realmente têm vontade de ajudar. Benditos sejam, né, os humildes de coração. Benditos sejam os que se predispõem à real caridade, a caridade do amor. Então, o médium não pode ser aquele que eu tô aqui para fazer tudo, para resolver tudo. Esse aí não é o verdadeiro médium. Corre desses aí, tá bom? Amanhã a gente continua. Beijo.